peguei um emprego de meio período no escritório do avaliador do condado depois de me afastar do trabalho de tempo integral como topógrafo. A semi-aposentadoria parecia boa no papel, mas ficar em casa o dia todo não é realmente o meu estilo. Então, quando precisaram de alguém para ajudar a organizar arquivos antigos de propriedades e digitalizar documentos que ninguém tinha mexido ainda, pensei, por que não? Era um trabalho silencioso, com horários decentes e perto de casa. Naquela noite eu estava sozinho. Nada de incomum disso. Eu havia sido escalado para registrar uma série de caixas marcadas como 1977 não indexadas, o que soava tão entediante quanto realmente era. Transferências de terrenos, formulários de zoneamento, disputas manuscritas antigas, papéis que de alguma forma haviam passado despercebidos ao longo das décadas. Geralmente eu mantinha uma prancheta à mão, anotando os totais enquanto organizava cada pilha. Eu estava contando as pastas quando algo pareceu estranho. No primeiro passe, contei 37. Um minuto depois, contei novamente. 34. Anotei ambos os números, pensando que talvez tivesse contado 2 vezes ou pulado algumas pastas. Então apareceu 39. Parei e contei página por página, devagar e deliberadamente. Ainda não conseguia obter um número consistente. E não era só o total. Ao olhar para o que tinha anotado, jurei que não era um número que lembrava ter escrito, como se tivesse mudado silenciosamente. Enquanto desviava o olhar, esfreguei os olhos e culpei a fadiga. Já passava das 10 horas e aqueles formulários não eram exatamente estimulantes. Segui em frente. Voltei para o segundo corredor para finalizar a verificação das prateleiras que havia começado antes. Já havia feito uma vistoria para alinhar os números das caixas com os registros, mas desta vez algo parecia diferente. O corredor parecia mais longo. Pode parecer bobagem, mas não estou inventando. Eu mesmo havia medido essas dimensões para a atualização do mapeamento que estavam planejando. Elas eram simétricas, eu tinha certeza disso. Contei os divisores de prateleira do lado esquerdo. 11. Isso não podia estar certo. Fui ao outro lado. 9. Sem chance. Eles deveriam se espelhar. Anotei a discrepância, sem entender, mas sem tempo para me deter. Já estava atrasado para a noite. Agachei-me para pegar uma caixa verde pesada da prateleira inferior e a coloquei no carrinho. Então, alcancei o cortador de utilitários que sempre deixava em cima. Não estava lá. Eu não havia me afastado mais de 1 metro do carrinho. Procurei no chão, na mesa, até dentro da tampa da caixa caso tivesse caído, mas nada. Acabei cortando a fita adesiva com a unha e uma régua de metal que encontrei na gaveta. Os primeiros documentos correspondiam à etiqueta. Então encontrei um que não se encaixava. Ano errado, distrito errado e carimbado como finalizado em vermelho vivo, sem assinatura. Marquei-o. Poucas pastas depois, outro igual. Mesmo problema. Em branco na parte inferior. Depois um terceiro. Juntei os 3 e levei até a mesa. Deslizei-os para o canto do tapete da mesa para observar melhor depois. Mas o primeiro já havia mudado. Antes dizia abril de 1977. Agora dizia janeiro do próximo ano. Literalmente essas palavras. Não era um erro de digitação ou de formato de data, apenas próximo ano. E o campo de observações também havia mudado. Antes dizia recuo de limite, não na escala. Agora dizia revisão acionada no fechamento. Verifiquei a etiqueta da caixa novamente. 1977 não indexada. Ainda a mesma. Nenhuma caixa próxima correspondia. Não havia motivo para um documento com linguagem de data futura estar naquele lote. Senti um nó no estômago, mas continuei. Caminhei pelo mesmo corredor novamente só para me acalmar, ainda mais longo do que deveria. Parei no 6º marcador de prateleira, mesmo ponto de antes, quando ouvi um clique suave atrás de mim. Não um baque, apenas um toque leve, como plástico tocando metal. Virei-me. O cortador estava de volta no carrinho, lâmina retraída, inclinado levemente, como se tivesse sido colocado cuidadosamente. Não havia passado mais de 20 segundos. Peguei-o, verifiquei o corredor. Agora apenas 9 divisores de prateleira. Tudo normal. Disse a mim mesmo que estava apenas cansado e decidi terminar as últimas 3 caixas e sair mais cedo. Deslizei os formulários estranhos em uma pasta vermelha rotulada correto e a escondi sob o tapete para segurança. No final do corredor, onde antes havia apenas diretórios de capa dura, havia agora uma caixa de papelão selada.
Sem etiqueta, apenas um cartão branco preso no topo. Revu, escrito em letras maiúsculas. Não reconheci. Não era padrão do condado. Abria lentamente, completamente vazia. A fita estava intacta, sem rompimentos até eu cortá-la. O cartão não pendia em corda, apenas pressionado na tampa. Parecia novo demais, deliberado demais. Voltei à mesa para ligar para o atendente noturno. Meu telefone marcava 22h51. A última anotação que fizera era logo após 22. Não tinha passado de 15 minutos. Circulei o horário e anotei novamente no registro de auditoria para minha sanidade. Quando voltei ao corredor, a caixa havia desaparecido. No lugar dela, os 3 formulários sem assinatura que eu acabara de colocar na pasta de correção, alinhados no chão. A pasta, por sua vez, não estava em lugar nenhum. Cada formulário agora tinha assinatura, todas idênticas à minha. Mas eu não assino em cursivo, sempre imprimo, especialmente em relatórios de campo, e estas estavam em letra de forma, exatamente como minha caligrafia. Eu não as havia assinado. Peguei-os e conferi caixa por caixa, procurando duplicatas ou arquivos trocados. Nada. Tudo estava em seu lugar. Então alcancei a última caixa da minha lista de auditoria. Ao levantá-la, uma etiqueta caiu no chão. O mesmo cartão branco, com Revu. Abria, vazia. Aquela caixa deveria ter 78 páginas de relatórios finalizados. Estava registrada, indexada, acompanhada, totalmente contabilizada no banco de dados. Agora, nada. Desisti. Levei o carrinho para frente. No meio do corredor, ouvi o som seco de papelão sendo arrastado atrás de mim. Aquela caixa de receita vazia estava de volta, exatamente no lugar de onde havia retirado a outra. A tampa estava ligeiramente aberta. Dentro, a pasta vermelha de correção. Dentro da pasta, um 4º formulário. Meu nome digitado no topo. Descrevia tudo o que fizera naquela noite, cada prateleira que registrei, qual caixa abri primeiro, a falta do cortador, até minha tentativa de ligar para o atendente noturno. Parecia que alguém me observava o tempo todo, tomando notas. A última frase estava incompleta, sobre a contagem final de arquivos que eu ainda não havia atingido. Havia uma linha de assinatura no final, ainda em branco. Fechei a pasta, prendi-a com um clipe e levei o carrinho até a porta. Apaguei as luzes, tranquei tudo e fui direto para minha caminhonete, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, solicitei transferência para a divisão de mapas de propriedades. Nunca mais pisei naquele prédio pré-fabricado. Desde então, não confio em assinaturas, a menos que eu me lembre de tê-las escrito do início ao fim com minha própria mão. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu me mudei para Cedarwood Lane, na pequena cidade de Meadow Ridge, porque queria recomeçar. Um bairro tranquilo, árvores alinhadas, casas bem cuidadas, um lugar onde eu não ouviria nada sobre minha vida antiga. Instalei-me em um bangalô mais antigo, a 3 ruas da estrada principal. Meus dias entraram em uma rotina confortável. Eu acordava, preparava café na pequena varanda, olhava para o quintal onde a grama precisava ser cortada e fazia pequenos concertos pela casa. Cumprimentava vizinhos, passeando com seus cachorros ou levando a reciclagem. De manhã comecei a encontrar coisas estranhas. Um gnomo de jardim derrubado. Uma porta aberta quando eu tinha certeza de que a havia trancado. Atribuí isso ao cansaço ou ao jeito como casas antigas se comportam. Mesmo assim, senti um pequeno aperto de inquietação ao entrar e ver pegadas no capacho que não eram minhas, ou ir para a sala e encontrar as almofadas fora do lugar. Falei para mim mesmo que estava cansado, que era o vento, talvez uma janela que eu esqueci de trancar. É engraçado como a gente escolhe a explicação menos assustadora primeiro, porque é importante acreditar que alguém pode ter sido apenas descuidado, não mal intencionado. Uma noite, quando eu saía para comprar mantimentos, tranquei a porta da frente. Ao pisar na varanda, vi um pedaço de papel sobre o degrau. Peguei. Não havia nada escrito, além de On It Awakened, em letras de forma, marcadas com uma canetinha preta. Sem assinatura, sem contexto,
Minha reação imediata foi irritação, achando que talvez fosse brincadeira de alguma criança. Olhei a rua, ninguém. Voltei para dentro, tranquei todas as portas mais uma vez e conferi as janelas. Na manhã seguinte, encontrei outro bilhete na caixa de correio. Mesma escritura, mesmo marcador preto. Desta vez dizia Unit Unbound. Meu coração acelerou. Era exatamente a mesma caligrafia, descuidada, mas rígida. Não contei a ninguém, não queria parecer paranoico. Tentei ligar para minha vizinha, Audrey, mas ela não estava em casa. Disse a mim mesmo que devia ter guardado algum papel que não devia e deixei por isso mesmo. Nos dias seguintes, as estranhezas começaram a piorar pouco a pouco. Eu chegava em casa e encontrava a TV ligada em um canal que eu nunca assistia, com estática tremulando nos cantos. A porta da geladeira tinha um ímã que eu nunca coloquei. Encontrei pegadas com lama no cômodo de serviços, mesmo sem ter feito nada no quintal. Mas o pior era a sensação. Sempre que me aproximava dessas marcas, sentia que estava sendo observado. Talvez pela janela, talvez de dentro das paredes. Meus ombros ficavam tensos quando eu caminhava pelo corredor à noite e percebi que prendia a respiração quando alguém passava pela calçada em frente à minha casa. Num sábado, decidi cortar a grama mais tarde do que de costume. Quando desliguei o cortador e caminhei em direção à casa para pegar a mangueira, vi uma figura parada a 3 casas da minha. Não se movia, apenas estava ali, no quintal da casa ao lado, olhando diretamente para mim. Cerrei os olhos. Já estava escuro e a figura era alta, usando algo que parecia um moletom escuro. Acenei, achando que talvez fosse um vizinho. Nada, nenhuma reação. Fiquei observando até ter certeza de que a pessoa me via. Depois entrei. Mais tarde naquela noite, ouvi algo vindo do sótão. Um ruído da casa, um estrondo leve. Ignorei. Disse a mim mesmo que eram apenas os canos velhos, mas então ouvi um passo pesado acima do teto do meu quarto, como se alguém estivesse andando no espaço de acesso. Meu coração disparou. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Esperei. Nada. Verifiquei o sótão na manhã seguinte. A portinhola estava entreaberta. Fechei. Prendi um pedaço de madeira por cima. Depois encontrei uma das minhas meias dobrada com cuidado no centro do colchão. Eu tinha perdido aquela meia na semana anterior e tinha certeza de que a colocada no cesto de roupa suja. Meu sangue gelou. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, incapaz de processar. O ar parecia pesado, pegajoso. Cobri a meia com uma toalha e deixei a casa para caminhar por horas, ligando para amigos e fingindo que estava tudo bem. Naquela noite, a campainha tocou às 3 da manhã. Eu me sentei na cama de um salto. Não fui verificar. Pensei em chamar a polícia, mas não queria que achassem que eu estava enlouquecendo. A campainha tocou de novo e de novo. Depois uma pausa. E então, um toque longo, contínuo. Levantei-me, fui até o olho mágico. Ninguém. Apenas a luz da varanda iluminando o degrau úmido pelo sereno. Não abri. Fiquei sentado no escuro, assistindo até o amanhecer, quando finalmente a campainha parou. No dia seguinte eu estava à beira de um colapso. Fiz café, descarreguei a lava-louça, tentando fingir que não estava em alerta total. Mas agora havia pegadas no quintal. Pegadas úmidas, lamacentas, indo da varanda até o portão lateral e voltando para frente. Contei pelo menos 6 marcas. Eram grandes demais para serem minhas. Tirei fotos e mandei para Audrey. Ela respondeu: "Confira suas trancas, sério." À tarde encontrei uma chave que eu não reconhecia no corredor. Não era minha, não era a reserva. Segurei-a entre o polegar e o indicador. O metal estava frio, pesado. Testei a chave na porta. Não servia. Não fazia ideia de onde ela viera. Guardei na gaveta. Quando a noite caiu, eu não conseguia parar quieto. Fiquei deitado, ouvindo o zumbido da geladeira, o rangido das tábuas. Às 2 da manhã, ouvi a porta da frente destrancar. O clique metálico, depois a porta abrindo devagar. Não me mexi, não queria. A maçaneta girou uma vez, lentamente. O trinco bateu. A porta abriu uma fresta, ouvi passos no corredor, um arrastar suave.
Depois, silêncio. Esperei até ouvir a porta trancar de novo. Não saí para ver. No dia seguinte, a porta estava trancada. A chave, uma chave que não era minha, estava enfiada do lado de dentro. Liguei para meu irmão. Disse que não me sentia seguro. Ele disse que eu precisava me mudar. Eu não discuti. Comecei a procurar outro lugar naquele mesmo dia. Enquanto embalava as coisas, sentei na sala com o laptop e comecei a olhar registros antigos do bairro, algo que eu nunca tinha feito antes. Descobri algo. A casa do outro lado da rua, número 3, tinha pertencido a um homem chamado Leonard Marlowe, que morreu ali em 1992. A nota do jornal dizia: morte súbita por falha cardíaca, esposa falecida antes dele, sem filhos, sem outros detalhes. Procurei mais. A casa ao lado daquela tinha pertencido a um vizinho que se mudou de repente em 1995. Alegou problemas de saúde. A propriedade ficou vazia durante anos. Parecia um padrão. Na noite seguinte, coloquei minhas últimas coisas no carro e não esperei para ver pegadas ou luzes piscando. Saí de Meadow Ridge antes do amanhecer. Mais tarde, percebi que aqueles bilhetes estranhos, Unit Awakened, Unit Unbound, talvez estivessem ligados ao que minha amiga Audrey disse uma vez ao entrar na casa, olhando ao redor e sussurrar. Algo seguiu o número da unidade até a sua rua. Ela não quis explicar, apenas me olhou e entrou na casa. Não insisti. Mudei-me para outra cidade. Cancelei os serviços públicos da casa antiga. Passei uma vez pela estrada dias depois e vi a luz da varanda acesa, à meia-noite. Eu não parei. Eu tinha 19 anos quando aconteceu. As provas finais haviam acabado e eu me lembro de sentir aquele tipo específico de alívio, quando seu cérebro está tão exausto que você não consegue fazer nada além de existir. Eu havia passado as últimas horas escondida na biblioteca da Burt Street, tentando terminar um trabalho que procrastinei por tempo demais. O lugar fechava às 21 horas, então eu arrumei minhas coisas e saí exatamente quando os funcionários trancavam as portas atrás de mim. Eu estava pensando no que faria para o jantar. Algo barato, provavelmente congelado. Jessa, minha prima, tinha pegado um turno na clínica, então achei que teria a casa só para mim. Foi quando eu o vi. Ele estava parado na calçada do outro lado da rua, bem na esquina antes da ponte, apenas parado. Ele não tinha um telefone na mão, o que já me pareceu estranho, sem fones de ouvido, sem cigarro, nem mesmo um cachorro na coleira. Apenas ele, mãos nos bolsos da jaqueta, olhando não exatamente para mim, mas através de mim. O observei de forma casual, como se faz quando alguém está na sua periferia. Dei uma olhada rápida e continuei andando. Não estava preocupada, ainda não. Mas cerca de meia quadra depois, virei a cabeça novamente. Ele estava andando agora, do mesmo lado da rua que eu havia acabado de atravessar, acompanhando o meu ritmo. Eu disse a mim mesma para não pensar demais. Talvez ele morasse por ali, talvez estivesse apenas indo na mesma direção, acontece, certo? Eu desacelerei só um pouco para deixá-lo alcançar, se fosse o caso. Ele não fez isso. Quando eu diminuía o passo, ele diminuía também. Quando acelerava, ele acelerava, sem hesitação, sem confusão, era deliberado. Minhas mãos estavam frias, mas eu me lembro dela suando dentro das luvas. Foi quando percebi que algo estava errado. Virei na minha rua, ele também. Aquele sentimento no estômago, aquela queda lenta, como se eu tivesse perdido um degrau descendo a escada. Me atingiu forte. Eu não queria que ele soubesse onde eu morava, nem que visse a casa. Então continuei andando, atravessei a rua como se tivesse esquecido algo e virei em um quarteirão diferente. Não foi um plano consciente, foi apenas instinto, continuar andando, não ir para casa. Ele continuava me seguindo. Tirei meu telefone e tentei ligar para Jessa. Sem resposta. A chamada caiu antes mesmo de tocar. Olhei para trás mais uma vez. Ele estava mais próximo agora.
ainda com as mãos nos bolsos, mesmo ritmo constante, como se estivesse passeando. Mas havia um sorriso pequeno, apertado, como se estivesse se divertindo, não amigável nem educado, apreciando o medo sem precisar dizer uma palavra. Foi quando entrei no quintal de alguém, pulei uma cerca baixa, corri pelos fundos e continuei. Não parei até estar 2 quadras adiante, ofegante atrás de uma sebe. Agachei-me e escutei. No início, nada. Então eu ouvi. A cerca de madeira que eu tinha escalado rangeu atrás de mim. Não esperei. Corri em velocidade total até chegar à mercearia na Rosewood, aquela com luzes piscando e 2 corredores que sempre cheiravam levemente a pinho. Entrei pela porta tão rápido que o sino acima estalou como um tiro. Peguei um pacote de salgadinhos só para parecer que tinha um motivo para estar ali, e mantive a cabeça baixa, fingindo examinar as prateleiras. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Ele não entrou, mas quando espreitei pela janela da frente, ele estava lá novamente, do outro lado da rua, encostado em um poste de telefone, braços cruzados, observando. Foi quando o atendente, um homem na casa dos 50 anos, com barba espessa e voz calma, perguntou se estava tudo bem. Eu devia parecer desesperada, porque ele nem hesitou depois que contei que alguém estava me seguindo. "Quer que eu te acompanhe até em casa?" ele perguntou. E eu disse sim. Eu estava cansada de fingir que podia lidar sozinha. Saímos juntos e o homem do outro lado da rua desapareceu. Sem drama, sem ameaça. Apenas virou-se e foi embora, como se não tivesse acabado de me perseguir por 20 minutos. Achei que aquilo seria o fim. Queria que fosse. Mas 2 noites depois, acordei com um som que não reconheci. Era sutil, apenas 3 batidas lentas, mas não na porta da frente. Vieram pela porta dos fundos, a que dava para nossa pequena cozinha, quase nunca usada. Era quase 1 da manhã. Jessa dormia. A casa estava silenciosa. Fiquei imóvel na cama, prendendo a respiração. Após alguns minutos, me aproximei da janela acima da pia da cozinha e espiei pelas persianas. Ele estava lá. Mesma jaqueta, mesmas botas, mesma quietude, como se soubesse que eu estaria observando. Ele não bateu novamente. Apenas ficou lá o tempo suficiente para ter certeza de que eu o via. Então virou-se e foi embora. Eu não me movi. Não dormi. Sentei-me no sofá com uma faca de cozinha e todas as luzes acesas até o amanhecer. Quando finalmente saí de casa, a primeira coisa que vi foi o tapete da porta dos fundos. Havia algo debaixo dele. Era uma página rasgada de um livro. No lado em branco, escrito com um marcador preto grosso, estava escrito: "Eu gosto de meninas quietas." Foi o momento em que tudo mudou. Levei isso à polícia. O oficial que registrou o boletim assentiu, mas disse o que eu já sabia. Eles não poderiam fazer muito a menos que ele tentasse algo fisicamente. Alguns dias depois, peguei o carro de Jessa para comprar mantimentos. Apenas algo simples: leite e ovos. Quando voltei, havia um bilhete embaixo do limpa-parabrisas. Mesma letra. Dizia: "Na próxima vez, não errarei." Sentei-me no carro, mãos trêmulas no volante por 5 minutos antes de conseguir dirigir. Nem coloquei as compras no porta-malas, apenas empilhei no banco do passageiro e saí. Fui direto à polícia novamente, desta vez sem aceitar um encolher de ombros. O oficial Martínez estava lá, mais jovem, provavelmente na casa dos 30. Ele olhou para o bilhete e me pediu para ir até a sala dos fundos. Sentamo-nos em uma pequena sala sem janelas e ele pediu todos os detalhes que eu pudesse lembrar. Rosto, corpo, cabelo, jeito de andar, sorriso. Dei tudo o que sabia. 1 semana se passou. Fiquei dentro de casa, quase não dormi, quase não comi, me assustando com qualquer batida, qualquer ruído. Então Martínez ligou.
Eles o encontraram. Ele não era de Olímpia. Estava hospedado em um motel decadente na I-5 com um nome falso. Alguém em Tacoma viu a foto composta e deu a dica. Descobriu-se que não era a primeira vez que ele fazia isso. Ele tinha antecedentes, várias prisões por perseguição e estava sob investigação em 3 casos diferentes de pessoas desaparecidas. Jovens mulheres, todas na casa dos 20 anos. Todas sozinhas quando desapareceram. 2 delas foram encontradas, ambas mortas. No quarto do motel, encontraram uma coleção de fotos impressas, coladas na parede. Uma minha indo para a casa da biblioteca, outra minha pela janela da cozinha. Também encontraram algemas, luvas e um estilete. Martinez me disse claramente que eu o interrompi naquele dia, quando atravessei quintais e corri até a loja. Eu o atrapalhei, baguncei seu tempo. Ele seguia padrões antes, tinha escapado antes, mas desta vez cometeu um erro. Depois disso, mudei-me para a casa da minha tia em Spokane. Mudei meu número, deletrei todas as contas que tinha, Facebook, Instagram, tudo. Não é mais medo, é memória muscular agora. Mas o que permanece comigo, o que ainda penso às vezes antes de dormir, é o que Martinez disse antes de encerrarmos a última ligação. Ele não comete erros, não até você. Eu tinha 36 anos quando me mudei para Briar Glen, uma pequena cidade escondida na faixa chuvosa a oeste das Cascatas, entre densas florestas e estradas secundárias que nem aparecem direito no GPS. Eu não fui para lá procurando aventura. Fui porque estava cansado. Depois do meu divórcio e de alguns anos difíceis em Portland, tentando manter tudo junto, sentia que meu cérebro tinha sido triturado. Eu precisava de um lugar tranquilo, um lugar que não esperasse nada de mim. Quando encontrei um anúncio de aluguel de um lugar barato nos arredores da cidade, aceitei antes mesmo de vê-lo. A serraria fechou em algum momento no final dos anos 90, mas as pessoas ainda falavam dela como se tivesse fechado no ano passado. Comecei a trabalhar na administração do distrito escolar, gerenciando arquivos, atualizando registros de alunos, redigindo propostas de orçamento, coisas assim. Era tranquilo. A escola primária e o ensino médio compartilhavam o mesmo campus, o que facilitava tudo. A maioria das pessoas que trabalhava lá estava há décadas no local. Eu definitivamente era o estranho. Ninguém era rude exatamente, mas dava para perceber que não tinham pressa para me conhecer. E, honestamente, eu estava bem com isso. Nos primeiros meses, tudo foi sem incidentes. Eu tomava meu café, arquivava meus relatórios, voltava para casa. Mas havia um nome que aparecia repetidamente, sempre com uma estranha conotação. Coach Dwyer. Ele comandava o time de futebol, obviamente, mas ninguém dizia seu primeiro nome. Chamavam-no apenas de coach, como se fosse um título mais importante que diretor ou prefeito. Havia pequenos detalhes, como todos ficavam em silêncio quando seu nome surgia, como ninguém jamais o corrigia, mesmo quando ele claramente ignorava procedimentos. Uma das professoras, Donna, talvez na casa dos 60, me disse com total seriedade: não se envolva com nada que ele esteja à frente. E simplesmente foi embora, como se tivesse soltado um aviso do nada. Eu achei que era apenas política local. Todo lugar tem sua hierarquia, mesmo os pequenos. Então veio o e-mail do conselho em janeiro. Queriam reavaliar gastos com atividades extracurriculares e pediram que eu reunisse números de participação e custos para cada clube e atividade após o horário escolar. Coisa normal. Eu fiz as contas, compilei os dados e algo saltou imediatamente. O futebol estava recebendo quase 70% do orçamento discricionário para cerca de 20 meninos. Enquanto isso, o teatro teve que cancelar completamente a peça da primavera. O programa de música não tinha dinheiro suficiente para novas partituras ou cordas, e o reforço escolar funcionava no limite. Não comentei nada, apenas entreguei os números.
Alguns dias depois, o presidente do conselho pediu que eu elaborasse uma nova proposta mais equilibrada. Então eu fiz. Ainda generosa com o esporte, mas justa. Ninguém perdeu seus programas. Apenas equilibramos as coisas. Foi então que tudo mudou. Na manhã seguinte à entrega da nova proposta, saí para o carro e encontrei o pneu dianteiro completamente murcho. A antena estava torta, como se alguém tivesse agarrado e torcido até quebrar na base. Não pensei muito. Achei que talvez tivesse batido em algo na noite anterior ou que alguém tivesse passado por ali. Mas depois veio o bloqueio do e-mail. Alguns dias depois, cheguei ao trabalho e não consegui fazer login. Apareceu uma mensagem de tentativa de acesso falhada às 2h14 da manhã, usando minhas credenciais de um dispositivo escolar. Alguém havia tentado acessar o sistema fora do horário, dentro do prédio, e falhou no multifator. Perguntei quem tinha acesso naquele horário. Disseram que os registros eram inconclusivos. Depois veio a troca de arquivos. Enquanto revisava documentos de matrícula, notei que 3 formulários tinham datas ligeiramente alteradas. Apenas 1 ou 2 dias de diferença. Nada mais mudava, mas eu costurava tudo de uma maneira específica. Canto inferior esquerdo, diagonal. Esses foram recosturados. Quem fez isso copiou os formulários, alterou as datas e os substituiu. Por quê? Minha hipótese era que queriam fazer parecer que eu estava mexendo nos registros, sabotando-me silenciosamente. Fui ao diretor e contei o que descobri. Ele nem fingiu surpresa. Apenas se recostou na cadeira, olhou para a mesa por um segundo e disse: "Talvez seja melhor deixar para lá." Foi a primeira vez que me senti genuinamente nervoso. Naquela noite recebi um e-mail de um endereço em branco, sem corpo, apenas o assunto: Not Your Town. Enviei à polícia. Disseram que provavelmente era uma brincadeira. Algumas semanas se passaram. Então, pouco antes da meia-noite de uma terça-feira, meu telefone tocou. Não reconheci o número, mas atendi. A voz do outro lado era baixa, masculina e calma. Ele disse meu nome, fez uma pausa e disse: "Você não vai ficar." E desligou. Instalei o identificador de chamadas no dia seguinte. As ligações pararam, mas os e-mails continuaram. De endereços diferentes, alguns aleatórios, outros tentando parecer normais, mas todos com a mesma mensagem: "Você está causando problemas. Ninguém pediu para você vir aqui. Nós cuidamos dos nossos." Comecei a andar com spray de pimenta. Depois de uma noite particularmente ruim, em que pensei ouvir alguém do lado de fora da janela, fui a um escritório do condado próximo e solicitei permissão para porte oculto. Nunca tinha tido uma arma, não queria, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava se aproximando. Em maio, encontrei uma foto debaixo do limpador de para-brisa, preto e branco, impressa em papel barato, talvez de uma impressora escolar. Mostrava-me sozinho em frente à copiadora do escritório administrativo. Mas na janela atrás de mim, mal visível, havia um borrão, uma forma quase humana, mas estranha, como se alguém tivesse se movido rápido o suficiente para não ser claramente capturado. Levei a foto à polícia. Novamente registraram o boletim, mas não houve ação. A noite em que tudo culminou, fiquei até tarde para terminar os arquivos de matrícula. Era quinta-feira, por volta das 8 horas. O zelador já havia saído, eu era o único no prédio. Ouvi a porta principal abrir. O som ecoou. Aquela porta tem um clique único ao abrir, impossível de confundir, mas as luzes não acenderam. O corredor possui sensores de movimento que sempre disparam se alguém passa, sempre, exceto dessa vez. Tranquei a porta do meu escritório, sentei-me e esperei. 10 minutos depois, a maçaneta começou a girar, devagar, metódica, como se alguém estivesse testando até onde iria. Então, 3 batidas suaves. Só isso. Nenhuma voz, nenhum movimento, apenas o zumbido silencioso do prédio. Esperei mais 10 minutos antes de ligar para o xerife. Quando finalmente chegaram, quase 40 minutos depois, não encontraram nada. Nenhum sinal de entrada, violação ou rastros.
Apenas eu, ainda sentado à mesa, tremendo tanto que tive que segurar meu próprio pulso para me acalmar. Na manhã seguinte, o site do distrito estava fora do ar. Quando voltou, a página inicial havia sido substituída por uma foto antiga do time de futebol Briar Glen Timberwolves, início dos anos 2000. Coach Dwyer no centro, segurando um troféu. Todos os outros rostos tinham um X vermelho digital, como se uma criança tivesse feito no Paint. Todos, exceto o dele. Naquela tarde fiz minhas malas. Dobrei minha carta de demissão, deslizei-a por debaixo da porta do prédio administrativo e fui embora. Levei menos de 48 horas para deixar a cidade totalmente. Quebrei o contrato, deixei móveis para trás sem me importar. Isso foi há 3 anos. Hoje moro em uma pequena cidade de Idaho. Ainda tranquila, mas ninguém aqui idolatra o treinador de futebol da escola. Depois do meu divórcio, eu precisava recomeçar. O duplex ficava escondido no fim de uma ladeira, meio oculto por uma fileira de árvores que sempre pareciam farfalhar, mesmo quando o ar estava completamente parado. A minha unidade era da esquerda. O lado direito estava vazio havia algum tempo, segundo o proprietário. Ele era um sujeito magro, de uns 60 e poucos anos, chamado Ron. Falava rápido demais e sorria mais do que o necessário. Disse que estava feliz por alguém finalmente ter se mudado para lá. Disse que o bairro precisava de sangue novo. Ele riu depois de dizer isso como se fosse uma piada. Eu não ri de volta. Desfazer as malas levou quase o dia inteiro. Eu não tinha muita coisa, só o suficiente para encher a caçamba de uma caminhonete alugada e ainda sobrar espaço para enxergar pelo retrovisor. Quando arrastei a última caixa para dentro, eu os notei, os vizinhos. Um pequeno grupo, 6, talvez 7 pessoas, paradas juntas na beirada da entrada da garagem. Idades variadas. Ninguém dizia nada, não conversavam, não seguravam bebidas, apenas estavam ali, viradas na minha direção, observando. Achei que talvez estivessem só curiosos. Cara novo na área, talvez não vissem muitas mudanças por ali. Mas quando levantei o olhar e fiz contato visual, algo estranho aconteceu. Todos se viraram ao mesmo tempo e caminharam de volta para o outro lado da rua. Sem acenos, sem sorrisos, nada. Apenas um movimento sincronizado, como se tivessem ensaiado. Naquela noite, fiquei acordado até tarde organizando a cozinha. Deixei as janelas abertas porque ainda estava quente. Por volta das 11, ouvi algo lá fora. Um leve farfalhar perto da varanda. Apaguei a luz, fui até a janela com cuidado e esperei. Nada. Só a escuridão e o contorno das copas de pinheiros balançando. Na manhã seguinte, havia uma cesta na varanda. De vime forrada com um pano limpo. Dentro, um pão recém-assado, um pequeno pote de mel âmbar e um bilhete dobrado, escrito à mão em cursiva impecável. Dizia: "Bem-vindo. Junte-se a nós hoje ao pôr do sol." Sem nome, sem número da casa, sem desenho, sem nada. Apenas isso. Fiquei olhando por tempo demais. Tentei imaginar quem teria escrito. Que tipo de pessoa tinha uma caligrafia tão perfeita, tão simétrica? Deixei a cesta sobre a mesa e fui trabalhar. Passei o dia inteiro pensando naquilo. Eu não estava exatamente animado para socializar, ainda mais com gente que não acreditava em cumprimentos básicos, mas resolvi ir só para mostrar o rosto. Devia ser coisa de cidade pequena, um jeito esquisito de quebrar o gelo. Talvez fossem apenas pessoas desajeitadas tentando ser simpáticas à maneira delas. À noite, atravessei a rua até a maior casa, aquela com a escada larga na frente e cortinas amarelas que nunca fechavam direito. As luzes estavam acesas, sombras se moviam atrás do tecido. Bati a porta. Ela se abriu imediatamente, como se alguém estivesse parado ali, a poucos centímetros. Uma mulher mais velha me cumprimentou, uns 60 e poucos anos. Cabelo grisalho preso em uma trança apertada, olhos brilhantes demais. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos.
Estamos felizes que você veio, disse. Ela se afastou e eu entrei. A sala parecia ter sido reorganizada para algum propósito específico. Os móveis estavam encostados nas paredes, nada no centro, nem cadeira nem sofá, apenas uma mesa baixa com velas altas e tigelas rasas de cerâmica cheias de areia branca, ou talvez sal. A iluminação era fraca, tremulante. Todos estavam descalços. Ninguém disse nada quando entrei. Apenas se viraram para me olhar, todos ao mesmo tempo. Calmos, silenciosos, quase educados. Mas sem apresentações, sem risos, só aquela atenção imóvel, como se eu tivesse interrompido algo, mas também como se eu fosse esperado. Sentei perto da parede, no chão, já que não havia cadeiras. Murmurei algo sobre precisar sair cedo, dia cheio, trabalho longe, qualquer desculpa que me veio à cabeça. Ainda assim, nenhuma reação. Ninguém assentiu. Ninguém demonstrou ouvir. Um homem de uns 40 anos deu um passo à frente. Alto, magro, rosto inexpressivo. Parou ao lado da mesa e começou a falar. Sem boa noite, sem discurso de boas-vindas. Apenas frases estranhas, ritmadas. Retorne ao centro. Deixe para trás as formas falsas. Permita que o vazio seja preenchido. As palavras não eram altas, não ecoavam, mas havia algo na forma como ele dizia que fez meu peito apertar, como se fossem para mim, como se esperassem alguém novo para finalmente pronunciá-las. Olhei ao redor. Nenhum rosto mostrava emoção, olhos arregalados, ninguém piscava. Foi o suficiente. Levantei e disse, dessa vez com firmeza, que precisava ir embora, que agradecia o convite, mas não estava me sentindo bem. A mulher mais velha se moveu para bloquear a porta. Você deveria terminar a noite, disse, com voz suave e agradável, mas o tom não deixava espaço para a resposta. Eu realmente não posso, respondi, tentando manter a voz firme. Ela sorriu novamente. Você vai. Não respondi. Passei por ela. Saí sem olhar para trás e só parei quando estava dentro da minha unidade com a fechadura trancada. Minhas mãos tremiam. A fechadura parecia frágil, então empurrei a cômoda contra a porta antes de ir para a cama. Nem que eu tenha dormido. De manhã, a cesta tinha sumido da mesa. Nenhum sinal de que já estivera ali. Disse a mim mesmo que não significava nada. Eu tinha trabalho, contas para pagar, empurrei tudo para o fundo da mente e segui em frente. Ou tentei. Por alguns dias, tudo ficou quieto. Sem novos visitantes. Sem vizinhos me encarando. Mantive uma rotina rígida. Trabalho, casa, dormir, repetir. Não abria as persianas. Não ficava do lado de fora sem necessidade. Tentei esquecer o círculo de velas, o olhar deles sobre mim, como se eu já fosse um deles. Então, chegou a sexta-feira. Quando cheguei em casa, vi que a cômoda tinha sido movida. Pouco, só alguns centímetros, mas eu não a tinha tocado. Verifiquei a tranca, estava aberta. Eu não tinha deixado assim. E ali no balcão da cozinha, bem no lugar onde costumo jogar as chaves, havia um círculo perfeito de areia preta. Nada mais estava fora do lugar. Só aquilo. Aspirei tudo sem tocar diretamente. Joguei o saco do aspirador fora e fiquei horas sentado no sofá, ouvindo o silêncio. Na manhã seguinte, comprei uma nova fechadura. O velho proprietário não atendeu quando liguei para perguntar se eu podia instalar. Coloquei mesmo assim. À tarde, ao sair da loja de ferragens, vi o homem alto do encontro. Caminhava descalço pela calçada. Tinha chovido durante a noite e seus pés estavam cobertos de lama. Ele não olhou para mim, não reagiu, apenas continuou andando. Eu não voltei para casa. Dirigi até Mount Caleb e bati na porta de uma colega de trabalho com quem mal falava. Disse que precisava de um lugar para ficar por alguns dias. Ela me encarou,
olhou para o meu rosto e disse: "Ok, sem perguntas." Fiquei até segunda-feira. Quando voltei ao duplex, havia outra cesta. Só um item dentro desta vez. Uma vela preta, grossa, queimada até a metade. Ainda estava quente. Peguei com uma toalha e joguei no container de lixo atrás do prédio. Nem hesitei. Naquela noite tomei a decisão. Eu iria embora. Sem esperar, sem pedir reembolso, sem cumprir contrato. Liguei para o proprietário de novo. Caia de voz. No dia seguinte, a mesma coisa. Na quarta-feira, fui direto ao escritório de locações. Um cartaz pintado à mão dizia: "Fechado por motivo de luto na família." Sem bata. Sem aviso. De volta ao duplex, algo tinha mudado. O cheiro foi a primeira coisa que senti. Forte, amargo, como ervas secas queimadas por tempo demais. O ar estava pesado. Verifiquei tudo: quarto, cozinha, banheiro. Nada fora do lugar. Sem areia, sem vela. Só o cheiro, mais forte perto da cama. Dormi no carro naquela noite. Tranquei as portas, estacionei sobre um poste de luz, embora não ajudasse muito. Ao amanhecer, fiz uma mala, fui para um motel de beira de estrada e dirigi até a cidade vizinha para usar o Wi-Fi. Havia um e-mail me esperando, sem assunto, sem texto, apenas uma foto anexada. Era a foto da minha porta, tirada de dentro da minha casa. Só isso. Fui direto à polícia. Disse que alguém havia invadido minha casa. Mostrei a foto, contei cada detalhe: a cesta, o encontro, a areia, a vela. Eles fizeram um relatório e disseram que alguém verificaria o local, mas nunca me responderam.